Ou você domina a sua mente, ou ela te domina e continua decidindo por você. Eu sou a Nath, da Tomisol, e nesse canal a gente conversa sobre domínio mental, manipulação energética, alinhamento do corpo e decisão consciente. E hoje eu preparei assim um conteúdão daqueles bem calibrador de mente, do jeito que eu gosto. E eu vou te passar um guia completaço dos 7 princípios do domínio mental. É um passo a passo de como dominar sua mente de forma sustentável, das leis que regem o domínio mental, sem você precisar se tornar uma guru no topo das colinas e principalmente sem precisar ser alguém que você não é. Aliás, muito pelo contrário, se apropriando cada vez mais de quem você é, porque esse é o caminho para a gente ter uma vida que faz mais sentido, com mais contentamento e com a tão famosa felicidade. A real é que cada princípio desse que eu vou falar aqui hoje daria um vídeo assim tranquilamente, mas eu resolvi primeiro apresentar eles num formato de guia e dependendo de como esse conteúdo for recebido, eu posso fazer uma série explicando cada um deles, né, com mais profundidade. Mas antes da gente mergulhar em cada um, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você se sentiu travada, paralisada, sem conseguir tomar uma decisão simples? Ou sentiu que a sua mente é um labirinto com eco, onde você corre em círculos e nunca acha saída? Essa sensação de inadequação, sabe? De que parece que todo mundo sabe fazer, menos você, né? E isso é mais comum do que parece. Inclusive, eu sou uma mulher de 30 anos, que pode parecer muito para uns e pouco para outras, mas até aqui eu consigo dividir minha vida em 4 partes. Na primeira parte, essa sensação de inadequação era inconsciente para mim. E sem eu nem saber, era através dessa inadequação, né, desse filtro que eu tomava as minhas decisões. O que me fez construir uma vida de pouco sentido para mim, mas de muita segurança, porque eu conseguia me esconder facilmente da vida. Eu podia facilmente culpar os outros pelas minhas decisões. Aí vem a segunda parte, né, que foi quando eu tomei consciência sobre essa sensação constante de inadequação, que me causava tanta insatisfação e infelicidade. E aí eu entrei numa busca incessante para querer me livrar disso. Eu fui assim, de psicólogo a pajé e tudo que você puder imaginar que possa ter no meio disso, buscando algo ou alguém que pudesse consertar o que eu achava que tinha de quebrado em mim. E aí a gente entra na terceira parte, que foi onde eu compreendi que muitas coisas parecem acontecer de fora para dentro, mas que isso é uma ilusão, porque de fato nada muda de fora para dentro. Compreendi também que a raiz de toda aquela insatisfação, infelicidade, inadequação, estava na forma como eu me relacionava com a minha mente. E, principalmente, eu compreendi que eu definitivamente estava longe de ser a única que me sentia dessa forma. O que agora pode parecer óbvio, mas às vezes a gente tem tanto receio de se mostrar que a gente se guarda 7 chaves como se a gente fosse um grande segredo. E a gente acaba se sentindo sozinha no processo. E a quarta parte é recente, vem de uns 4 anos para cá. Ela está acontecendo agora mesmo, nesse momento que vos falo, né? E foi a parte onde eu comecei a construir uma nova vida a partir de tudo que eu aprendi vivendo essas outras 3 partes. Foi onde eu comecei a me apropriar de mim, sendo quem eu sou. Foi onde eu parei toda e qualquer tentativa de fuga ou busca e aceitei iniciar o trabalho de conduzir pessoas a esse desenvolvimento do domínio mental junto comigo. E eu posso te afirmar que não se trata de controlar pensamentos, porque isso é uma ilusão. Se trata de entender como a mente funciona, de treinar para fazer dela a sua maior aliada. E é exatamente isso que os 7 princípios do domínio mental te ajudam a compreender. Eles são a base para você conquistar discernimento, domínio e decisão e equilibrar sua mente, seu corpo e sua energia. Então, bora lá, bora falar sobre esses 7 princípios que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. Então, o primeiro princípio é o treinamento consciente. E a premissa é clara. A mente, sem cultivo intencional, ecoa padrões passados. O domínio reside na semeadura consciente do novo. Olha que bonito. Pensa comigo. Se você não treina um músculo, ele atrofia, certo? Então, com a mente é a mesma coisa.
Se você não cultiva ela de forma intencional, ela vai repetir o que ela já conhece, o que é antigo, o que te trouxe até aqui com todas as suas dores e limitações. Então, o treinamento consciente é a ação deliberada de direcionar a sua atenção e energia para o que você quer manifestar. É reconfiguração de padrões, abrir espaço para novas perspectivas. E que fique claro, não tem a ver com forçar, mas com semear intencionalmente. E o domínio mental é a ferramenta primordial para esse cultivo. O segundo princípio se chama observação ativa. A premissa aqui é poderosa. A percepção desapegada é a chave para desarmar o poder do que nos aprisiona. Aquilo que recebe a luz da consciência perde a capacidade de nos comandar. Então, quantas vezes você se viu refém de um pensamento, de uma emoção, como se você fosse arrastada por uma correnteza? A observação ativa te convida a criar um espaço, um distanciamento. É como se você se tornasse o observador e não o personagem principal da sua mente. E ao fazer isso, você percebe que pensamentos e emoções são transitórios, eles vêm e vão. E quando você não se identifica com eles, eles perdem o poder de te controlar. É a sua autonomia em ação, a sua verdadeira presença se manifestando. O terceiro princípio é a mente alinhada. E ele diz: a mente se orienta e o discernimento floresce quando nos ocupamos de nós mesmos, permitindo que o desconforto de ser quem se é se dissipe. A presença é o único ponto de partida para a felicidade. Quando o princípio fala de presença, quero que você esqueça a ideia de falar do estou aqui agora, né, com esse agora banalizado. Aqui a gente está falando de presença no sentido de se ocupar de si, né, de permitir que o desconforto de ser quem você é se esvaia. As pessoas não buscam clareza, elas buscam felicidade e tomar boas decisões. E para isso é preciso clareza. E o discernimento é o conhecimento necessário para você ter a capacidade de dissipar a dualidade entre o que você pensa, o que você faz ou fala. Então, quando a sua mente está alinhada com essa presença, com essa autoocupação, as decisões fluem com confiança e serenidade. Chegamos ao quarto princípio, que é eliminação de bloqueios, que diz que o que não flui estagna e se manifesta como tensão. A liberação dos bloqueios é o caminho para a fluidez do ser. Nós carregamos traumas e condicionamentos que, apesar de serem importantes para nós, como mecanismo de defesa, muitas vezes também nos impedem de avançar. Eles são como nós energéticos que geram resistência. E o objetivo aqui é neutralizar o ego. Presta atenção que eu não disse destruir, porque o ego tem seu papel de importância. Mas quando ele se torna o condutor, ele perpetua esses bloqueios. Então, através do treino de domínio mental e do desenvolvimento da autoconsciência, você identifica esses nós, compreende como o ego construiu eles e inicia um processo de neutralização. Basicamente, é permitir que a energia circule livremente, que você se reconecte com o seu verdadeiro eu, superando a paralisia, a inércia, o medo de agir. Inclusive, já passamos da metade desse vídeo, tá? Então, antes de continuar, eu quero te lembrar de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque isso te faz receber mais conteúdos como esse, te aproxima desse movimento de autonomia, alinhamento e discernimento que nós estamos começando a construir aqui, e você também me ajuda. Então, bora para o quinto princípio. O quinto princípio é a sabedoria e voz interior. E o convite de reflexão aqui é: a intuição, em sua plenitude, ressoa em alto e bom som. É a nossa desconexão que a silencia, exigindo o cultivo do silêncio interno para que sua clareza se revele. Então, quantas vezes você sentiu que você tinha uma resposta dentro de você, mas você não conseguia ouvir ela, como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Você sente que está faltando alguma coisa? Não é que a intuição sussurre. Somos nós que estamos distantes demais dela para poder ouvir em alto e bom som e não ignorá-la. O ruído mental, as distrações externas, tudo isso nos desconecta.
E o domínio mental oferece as ferramentas para aquietar essa mente, para criar o silêncio interno necessário, ou melhor, para colocar a atenção necessária entre o silêncio que já existe. É nesse espaço que você se sintoniza com a sua sabedoria inata, com a sua voz interior, permitindo que ela guie suas ações de forma autêntica e alinhada com o que realmente faz sentido para você. Agora, o sexto princípio se chama organização mental e energética. Vocês percebem que está ficando cada vez mais sutil, né? Ele é objetivo, mas ele é extremamente profundo. E ele diz: a integração de mente, corpo e energia é a revelação da unidade do ser. Quando a energia se dispersa sem direção e o pensamento não tem base, ele alimenta ilusões e a confusão se instala. Então, quando você compreende que mente, corpo e energia não são separados, mas sim densidades diferentes do uno, tudo começa a se organizar. O corpo, nosso veículo de existência e percepção, é parte intrínseca dessa organização, porque ele reflete e influencia o nosso estado mental e energético. E, através do domínio mental, você aprende a observar o fluxo dos pensamentos, a encontrar o silêncio e a manifestar uma vida em alinhamento com os seus valores, superando essa dualidade e tendo uma chance de viver em harmonia. E, para finalizar, o sétimo e último princípio, que fala sobre algo que a grande maioria das pessoas não compreende na prática: liberdade de escolha. E ele diz: a verdadeira liberdade reside em discernir o que faz sentido querer, encontrando o sentido do nosso querer a partir do alinhamento de corpo, mente e energia. Então, não se trata de matar todos os nossos desejos de forma impulsiva, mas de entender o porquê dos nossos quereres. Mesmo os desejos mais inconscientes têm um sentido. E a liberdade é a capacidade de fazer escolhas que estão em profunda sintonia com quem você realmente é. É o ápice do domínio mental, onde você decide sem medo, com base em um autoconhecimento e discernimento que emergem da integração total entre mente, corpo e energia. Cada decisão se torna um reflexo do seu domínio, da sua autenticidade, e por isso acontece de forma natural. Por isso não precisa forçar. É o quê? Conseguimos! Eu falei, né, que era um conteúdão. E eu sei que é muita informação, e como eu disse no início, cada um desses princípios daria um vídeo inteiro para eu me aprofundar aqui. Mas a ideia é realmente dar um guia, um mapa, para você começar a ter uma visão, né, dessa jornada do domínio mental. Se você se identificou com o que eu falei, se você sente que a sua mente te domina, ou quer que ela se torne sua maior aliada, eu tenho um convite para você. Então, todos esses princípios são a base do meu método Tomisol, que eu aplico no treinamento Mente Calibrada. Lá eu te conduzo passo a passo com práticas e ferramentas para você aprofundar cada um desses princípios, conquistar discernimento, domínio, decisão e equilibrar mente, corpo e energia de forma sustentável. Isso é bem importante. Você não vai ter que parar a sua vida para fazer isso. E assim, é um processo de mudança profundo, para quem quer sair do looping e viver uma vida que faz mais sentido. A melhor parte é que o processo principal leva 2 meses, porque toda a prática tem efeito instantâneo. Então lá tem o que eu chamo de calibragem de impacto, que é um acompanhamento de cada etapa do seu processo. E aí depois desses 2 meses, você segue praticando junto comigo, se você quiser, para construir uma rotina semanal de treino de domínio mental. Tudo isso, minha pessoa abençoada, por R$ 46,00 por mês, com acesso anual. Então, se você estiver pronta para entrar na parte 4 da sua vida junto comigo, o link para fazer parte está na descrição do vídeo e você pode começar hoje mesmo. E para finalizar, não se esqueça, ou você domina sua mente, ou ela te domina. A escolha é sua. Eu tô aqui para te conduzir nessa jornada, para caminharmos juntas nesse processo. Então eu agradeço o seu tempo até aqui. Peço que você se inscreva no canal. Me conta nos comentários o que você achou dos 7 princípios, se você tem alguma dúvida, né, sobre o domínio mental, porque eu leio e respondo tudo. Espero te ver no próximo vídeo.